vocês devem ter visto que em 3 pontos eu coloquei em verde, que foi lá os tipos, como que o cliente funciona, demonstrar valor e o preço, tá? Então, nós vamos falar sobre esses 3 itens, porque não dá para falar item por item aqui. Eu tenho aula praticamente de cada item aqui, né? Só sobre conquista, só sobre técnicas de persuasão, tenho aula só sobre plano de necessidades, mas hoje a gente vai falar desses 3. Então, vamos lá, vamos passar aqui, ver como o cliente funciona. Algumas pessoas aí eu sei que já viram eu falar sobre isso, mas com certeza, toda vez que eu vou falar, eu falo algo diferente aqui, tá? É importante saber que no mercado a gente tem, né, 3 tipos de cliente. Eu coloquei aqui, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 1, vamos dizer, a cada um desse tipo 1, eu tenho 20 do tipo 2 e tenho 100 pessoas no tipo 3. A grande maioria dos engenheiros, né, dos profissionais, ficam só esperando esse tipo 1 aqui, ó. E tem um monte de gente no mercado aqui que ele não vai atrás, porque ele só fica esperando. O tipo 1 é justamente aquele tipo de cliente que é aquele que vai te procurar, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é que quando você vai captar o cliente, você tem que saber da existência de clientes que não vão te procurar. Então, você tem que ser proativo, tá? E aí sim, se você conseguindo captar, né, esses daqui, você vai ter muito mais clientes do que só aqueles que vão te procurar. Tá? Então, o tipo 1, tá? É aquele que tem, por exemplo, um nível de consciência, que a gente fala, né? Ele já tem consciência que ele quer. Ele já sabe que ele quer. Ele quer e vai atrás, e vai procurar um engenheiro. Então, tem aqueles que são poucos, que sabem que quer e vai atrás. Aí o tipo 2 é aquele que sabe que precisa, mas ele deixa para depois, né? Procrastina, ou seja, vamos dizer, ele sabe que precisa ampliar a casa dele, sabe que precisa fazer uma reforma, mas ele vai empurrando pela barriga. Então, esse cliente é que a gente precisa, de alguma forma, que eu vou explicar depois para vocês, ter contato com eles para a gente poder fazer com que ele faça agora e não deixe para depois. Então, tem 20. Enquanto só tem um que vai te procurar, tem 20 que precisa, mas não vai te procurar. Você que tem que dar uma cutucada nele. E tem 100, tá? Que nem sabe que precisa. E a gente vai falar sobre isso aqui. Vamos passar aqui um por um. Então, vou passar aqui, primeiro, falar desse de cima aqui, que é o tipo 1, né? Então, é aquele que já sabe que precisa e ele vai te procurar. Só que eu tenho um probleminha aqui, que ele vai te procurar, mas como ele sabe que precisa, ele vai procurar você e mais 3, 4, 5, tá? Então, além de ser um pouco, tem muito, ele vai procurar vários concorrentes, porque ele precisa, então ele vai correr atrás de vários concorrentes. É diferente daquele outro que a gente vai falar, do tipo 2, que você vai atrás. Então, de repente, você tem menos concorrente, que você que se ofereceu, tá? Então, ele já tem consciência do problema, esse do tipo 1. Ele sabe que precisa, porque ele sabe, não, eu estou precisando, eu preciso resolver isso agora. Vamos dizer que o cara está numa casa com um dormitório e está já com 3 filhos, né? Então, ele sabe que ele precisa, tem que buscar uma solução rápida, né? Então, ele vai em busca dos profissionais. E aí, ele vai te ligar, de repente. Você não precisa nem ir atrás dele, ele vem atrás de você. Só que ele vai também atrás de mais 3, 4 ou 5 engenheiros, tá? Então, tem essa facilidade de ele ir atrás de você, mas ele vai atrás de outros, você vai ter mais concorrência. E são poucos. Vamos lá, vamos passar agora para o tipo 2. O tipo 2, então, é aquele que precisa, mas ele vai deixando para depois, porque por vários motivos. Então, vamos dizer assim, ele tem consciência do problema, mas ele deixa de resolver para depois. Por quê? O que você precisa fazer? Então, o que você pode fazer? Através, como a gente falou, de contatos, né, de relacionamento com amigos, como o Cleide falou, de churrasco, né, no futebol, no clube, na dança, todo tipo de relacionamento possível que você possa ter. Você vai, de repente, detectar pessoas que estão precisando, por exemplo, de fazer alguma reforma, mas não está ainda procurando. E você, de repente, pode começar a se oferecer como um profissional que faz a reforma. Poxa, você não quer mexer aqui? Você não quer melhorar aqui? Vamos dizer, de repente, ele te chama na casa dele fazer um churrasco. E você já vê que, de repente, você pode oferecer para ele um trabalho ali, de uma reforma, que pode, né? Então, esse tipo de cliente é aquele tipo de cliente que, de repente, ele não, com certeza, ele não ia atrás de você,
mas você detecta que ele precisa. Como eu já falei, ele tem uma casa, por exemplo, pequena, com um dormitório com 3 filhos. Então, ele está empurrando pela barriga. Então, é a hora que você também pode oferecer, né, o teu trabalho. O que acontece muito aqui também, às vezes, tem várias cidades próximas aqui, na minha cidade. Às vezes, a pessoa ela perde o emprego e arruma o serviço na outra cidade, que é 10, 15, 20 quilômetros, né? E aí ele continua morando na outra cidade e viajando todo dia. Então, ele sabe que precisa, mas continua desse jeito. E é a hora que você pode, conhecendo esse tipo de pessoa, oferecer o teu serviço para, de repente, vamos mudar para a cidade que você trabalha, né? Você vai evitar esse transtorno. Opa, fiquei sem. Então, qual que é o grande lance aqui para você demonstrar isso? É quebrar a objeção, ou seja, alguma coisa faz com que ele deixe para depois. Ele sabe que precisa, mas ele não está fazendo. Por quê? Muitas vezes ele tem medo de ter dor de cabeça. Às vezes ele fala assim, construção é pepino. Construção só dá problema, eu não quero. Então, é a hora que você vai falar, não, você pode ficar tranquilo que eu sou um profissional disso, eu vou fazer. Né? Você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Você vai trabalhar, vai fazer o seu serviço, a gente vai estar fazendo para você. Muitas vezes, ele não faz porque ele acha que vai sair muito mais caro que, na verdade, vai. Então, às vezes, é por problemas de custo, investimento. Né? Muitas vezes, ele também por prioridade. Às vezes, ele tem o dinheiro, mas acaba gastando em outras coisas. E, de repente, você, tendo contato com esse tipo de pessoa, pode demonstrar para ele que, de repente, você pode fazer, melhorar, dar mais conforto, né? E aí ele mudar a prioridade, o destino daquele dinheiro que ele está gastando em outras coisas, de repente, fazer uma reforma, ampliar, fazer uma nova casa, né? Muitas vezes, eu já fiz, por exemplo, situações que a pessoa, eu via que ela precisava, mas ela ainda não me procurava ou não queria fazer naquele momento. Então, eu muitas vezes já fiz projetos, que eu chamo de projeto de risco, que é assim, eu faço um projeto de graça, vamos dizer assim, né? E mostro para essa pessoa. E mostro, por exemplo, a foto de como está, mostro, né, a casa, por exemplo, uma fachada, às vezes. Como que ela está e como que ela pode ficar. Né? Faço um projeto, né, no caso em 3D e tal, e mostro para ela, falo, e se você fizer uma reforma dessa aqui, você não ia gostar? E ele sabe que está precisando, mas está deixando para depois. Aí, de repente, ele começa a falar, mas quanto será que vai ficar? Ficou bonito isso, hein? Quando você vê, você está fazendo para ele. Né? Então, formas que eu estou explicando aqui é de captar esse cliente que não vai atrás de você, mas, de repente, você provoca essa situação. Né? E também, nas objeções, muitas vezes ele não tem alguém de confiança, alguém que realmente garante o serviço. Então, você pode se apresentar como esse profissional. Falar, olha, eu já fiz isso. Eu fiz para fulano de tal. Você conhece tal? Então, aquela casa fui eu que fiz. Então, tudo isso vai gerando confiança também para que a pessoa tome a atitude de te contratar. Porque ele sabe que precisa, mas está deixando para depois. Beleza? Agora, no terceiro tipo, é aquela pessoa que nem sabe que precisa. Ela fala, mas como que seria isso? Né? Então, é quando você tem uma visão empreendedora. Ou seja, eu já dei em outras aulas, eu já falei sobre isso. Por exemplo, a minha cidade tem aqui um centro médico bastante grande. Então, tem vários médicos que estão ganhando dinheiro. E aí, o banco liga para eles e fala, olha, tem tal investimento, investe aqui, investe nesse plano, investe no outro, tal, não sei o quê, e o médico vai lá e investe. Por que nós, como engenheiros, também não podemos ligar para esse médico, né, para essa pessoa que está ganhando dinheiro? Pode ser médico, eu dei um exemplo de médico, mas aqui também tem calçadistas, fábricas de calçado, de pessoas assim que de repente estão ganhando dinheiro. Ligar para essas pessoas e falar assim, de vez de você investir, né, em fundos, né, em bancos na área financeira, por que você não investe em imóveis? Por que olha, tem um terreno super bom na esquina, tal, não sei o quê, que se a gente fizer, por exemplo, uma farmácia, já tem gente interessada em alugar aquilo lá. Então, você faz um investimento, já tem até um cliente que alugaria ali para fazer uma renda. Ou teve uma época que aqui construí muito posto de gasolina, então eu fiz isso também. Identificava um terreno, falava com gente que tem dinheiro, né, um médico, por exemplo, e falava,
de você investir no banco, você não quer comprar um terreno aqui, eu faço um posto aqui, já tem um pessoal aqui que paga, faz um contrato de 10 anos, garantindo, né, um aluguel de 10 anos, tanto por mês, que é um valor bem melhor do que ele estava ganhando no banco, né? Do juro que ele estava ganhando no banco. Então, ou seja, esse cara que nem sabia, né, que precisava, né, que nem imaginava que ia um dia construir para investir, ele passa a ser um investidor. E o legal é que quando eu fiz isso para alguns, começa a vir outros. Aí outros começam a perceber, pô, mas legal isso, hein? Né? Pô, o cara fez isso, está ganhando dinheiro ali, olha, né? Principalmente esses investidores, a gente procura sempre fazer comércio. Então, bares, como eu falei, já tem muitas drogarias, posto de gasolina. Então, normalmente isso dá para fazer grandes negócios, fazendo com que o investidor tenha o retorno. E a gente é um meio para que isso ocorra, ou seja, a gente viabiliza através de um projeto, de uma construção, tá? De uma coisa que não sairia se você não provocasse. Porque esse médico, por exemplo, se eu não falasse com ele, ele ia continuar investindo no banco, né? Então, e esse é um grande número. Com certeza, dentro da sociedade, existem pessoas que estão com dinheiro e não sabem onde investir. E imóveis é um grande investimento. Então, é a hora que a gente precisa conectar com essas pessoas e demonstrar isso. Beleza? Vamos passar aqui para o outro. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tranquilo?